Convido você agora para que nós possamos pedir em nosso meio o Espírito Santo de Deus. Que as palavras que nós acabamos de ouvir, tudo isso que nós estamos celebrando nessa novena de Dom Bosco, que possa brotar na nossa vida e nos ajudar na busca pela nossa vida de santidade. Então convido você a fechar os olhos um instante e pedir mesmo que o Espírito Santo possa vir sobre nós, sobre a sua vida, te iluminando, te dando forças para que as palavras do Senhor possam cair no nosso coração, possam brotar, crescer e dar frutos. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa sobre nós. Nós estamos durante essa novena de Dom Bosco refletindo sobre a santidade, certo? Eu inicio a minha fala com vocês fazendo duas perguntas que geralmente quando eu vou falar com as crianças, dar boa tarde, bom dia, nas nossas escolas, obra, até mesmo oratório, sempre faço para eles, eu vou fazer para vocês hoje. Quem aqui de vocês quer ser santo, levanta a mão. Que bom, tem um grande número, mas tem algumas pessoas que não levantaram a mão, hein? Agora eu pergunto, quem aqui quer ir para o céu, levanta a mão. Interessante que aumenta o número de gente, né? Mas eu tenho que dizer uma coisa para vocês, que para a gente ir para o céu, a gente precisa ser santo. Não tem como eu entrar no céu se eu não for santo. É que às vezes quando a gente pensa em santidade, a gente pensa numa coisa tão distante de nós, né? Aquele santo que fica lá no altar, que até mesmo usa uma roupa diferente da gente, né? A gente tem umas imagens assim. E a gente esquece que aquele santo, ele viveu num outro período diferente do nosso. E que ele buscou no dia a dia também. Não foi de uma hora para outra que ele se tornou santo. Ele precisou durante toda a sua vida buscar isso. Ele tinha anseio no seu coração de querer cada vez mais ser de Deus. E não foi de uma hora para outra que tudo aconteceu na sua vida. Então, que nós possamos também ter esse desejo na nossa vida. E na nossa vida, quantas coisas nós temos desejos, e para realizar esses desejos, essas nossas vontades, nós buscamos referências, não é assim? Pega aqui uma coisa simples. Um garoto que está crescendo, ele quer ser um jogador de futebol. Ele vai buscar referência nos grandes jogadores. Uma pessoa que quer ser um médico, ele vai buscar referência lá. A gente precisa de referências. Não é diferente na nossa vida como cristão, na nossa vida de busca pela santidade. E aqui hoje nós temos uma referência para nós, que é Dom Bosco. Um homem simples, que viveu numa família muito simples, muito pobre, mas que desde sempre foi ensinado a buscar isso na sua vida. A entregar sua vida, a querer ser cada vez mais de Deus. Que nós possamos olhar para Dom Bosco, para a vida dele, e ter para nós também como referência. Como eu dizia, Dom Bosco não foi santo de uma hora para outra. Dom Bosco também
era uma pessoa difícil às vezes. A gente olha assim, ai, Dom Bosco, você era tão perfeito, né? Tão bonzinho. A gente estava enganado. Dom Bosco às vezes era um homem de gênio forte, de personalidade. Ele errou também, mas ele tinha sempre no seu coração o desejo de buscar uma santidade. Que nós possamos olhar para Dom Bosco e também ter esse desejo. Esse desejo que ele tinha e que ele entendia que precisava também levar tantas outras pessoas. Qual era o desejo que Dom Bosco tinha mais forte no seu coração com o trabalho da juventude? Era que aqueles jovens que ele cuidava pudessem também alcançar a sua vida de santidade. Esse era o desejo de Dom Bosco, isso que ele tinha em mente, no coração, que aqueles jovens que viessem na sua casa pudessem ser santos, não era outra coisa. Por isso ele entendia então que para ser santo, ele precisava fazer daqueles jovens bons cristãos e honestos cidadãos, que precisava ajudar eles de uma forma integral, a olhar toda a sua vida, em todas as dimensões, e buscar ali, então, a sua santidade. Que Dom Bosco também nos ajude, assim como ajudou aqueles jovens. Dom Bosco era um homem muito místico. Às vezes a gente esquece dessa dimensão de Dom Bosco, né? Tem uma frase muito bonita de Maria Domingas Mazzarello, que quando ela viu Dom Bosco, a primeira coisa que ela disse foi: este homem é santo, eu sinto. Que nós também, ao olharmos para Dom Bosco, possamos reconhecer isso. Este homem é santo, eu sinto. E assim como ele buscou a santidade dele, eu também quero buscar a minha santidade na minha vida. Eu um dia quero estar no céu junto de Deus. E aí eu olhar para a vida dele, buscar exemplos, meios. É claro que ele viveu num outro período, numa outra época. Muitas coisas mudaram e a gente precisa atualizar tudo isso. Mas ele é referência para nós. Então que nós possamos olhar para a vida de Dom Bosco. Dom Bosco entendeu que buscar a santidade na sua vida era ajudar também o outro a ser feliz, a buscar a santidade. Quando nós buscamos a felicidade, a santidade, a felicidade na nossa vida, tudo aquilo que está em nossa volta também sente isso e também quer, anseia por isso. Nesse processo de Dom Bosco, de busca pela santidade, ele entendeu que ele precisava cada vez mais estar presente em Deus. Era essencial a sua vida íntima com Deus. Que nós também possamos ter essa vontade de cada vez mais estar em Deus. Buscar a nossa intimidade com Ele. E aí vem muito de frente ao que o Evangelho hoje nos fala. Jesus estava com os discípulos e pergunta para eles, né? O que dizem aí que eu sou? E eles foram falando o que as pessoas falam dele. Nós também, hoje em dia, escutamos muito falar de Deus, certo? Falar de Jesus, cada um fala o que pensa, o que acha. E a gente precisa estar atento para conseguir discernir tudo isso, para entender, para saber, nossa, isso que estão falando realmente é de Deus. E eu posso absorver para a minha vida. Tem coisas que a gente é melhor deixar de lado. Mas eu só vou conseguir fazer esse filtro, entender e captar e ver os sinais de Deus na minha vida quando eu tiver intimidade com Ele. Tiver uma vida de oração, tudo aquilo que eu estiver fazendo, eu estiver em comunhão com Deus. No processo de canonização de Dom Bosco, a gente fala que tem um advogado do diabo, certo? Que é aquele que vai achar pelo em ovo, vamos dizer assim, para fazer que aquela pessoa não seja santo. E um dos argumentos que ele disse, esse advogado, era que Dom Bosco não rezava. E aí, o advogado do lado que buscava a santidade disse: quem disse que Dom Bosco não rezava? Qual o momento que Dom Bosco não rezava? Porque tudo que ele fazia, ele estava fazendo em oração. Ele entregava para Deus. Desde o momento onde ele, sim, entrava no quarto dele, dobrava o joelho e rezava, porque Dom Bosco fazia isso, até o momento que ele estava no pátio, correndo, jogando bola com as crianças, ele entendia aquilo lá como missão e como oração. Então
Então que nós também possamos buscar essa intimidade com Deus. Então a gente escuta muitas coisas, muitas pessoas falarem de Deus. A gente só vai conseguir entender o que Deus fala para nós quando nós buscarmos fazermos e termos intimidade com Ele. E aí, interessante que Jesus, depois de ouvir o que as pessoas dizem dele, Ele quer ouvir da boca dos discípulos o que eles entendem, quem é Jesus para Ele. Dom Bosco, ele também procurou durante toda a sua vida responder essa pergunta. Por isso ele buscou uma vida de intimidade com Deus. Que nós também nesta noite possamos responder. Possamos ter Dom Bosco como nossa inspiração, modelo, pessoa que conseguiu essa resposta, dar essa resposta, entregar toda a sua vida para Deus, e que nós possamos também responder nesta noite. Quem é Jesus para nós? Jesus pergunta para você, quem eu sou na sua vida? Que nós possamos, se puder, sair dessa igreja com essa resposta. Se não, que nós possamos pedir a graça, que Deus possa vir em nosso socorro, em nossa direção, na nossa vida, nos iluminando, nos ajudando a discernir na nossa vida, entender qual o papel de Deus, que lugar Deus ocupa na minha vida. Qual a intimidade, qual o nível de intimidade que eu estou vivendo com o Senhor. Convido você agora então a fazer a sua oração, feche seus olhos e, mais importante, abra o seu coração para Deus. Manifeste na sua oração agora neste momento, primeiramente o seu desejo de santidade, de buscar na sua vida uma vida cada vez mais em Deus. Que o seu coração possa estar voltado em comunhão com o Senhor. Que em meio a tantas dificuldades que nós passamos, tantas coisas que nós vivemos, tantas coisas que falam sobre Deus para nós, que nós possamos discernir, entender o que realmente é vontade dEle. Qual o papel que Ele tem na minha vida. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.